Então vamos continuar aí com nossos conteúdos aí, ó, da revisão, certo? Hoje a gente vai resolver problemas envolvendo cálculo ou estimativa de áreas de figuras planas, ó, certo? Desenhadas em malhas quadriculadas, ó, certo? Então a gente vai fazer algumas questões aí de áreas de figuras planas desenhadas em malhas quadriculadas, ó. Depois a gente vai fazer algumas questões para identificar as diferentes representações de um mesmo número racional, ó, certo? A gente vai só relembrar qual é a definição de um número racional, ó, certo? Então vamos lá, iniciando aí com a questão 1. Ó. A questão 1 ela é a questão relacionada a áreas de figuras planas. Ó. Então a gente vai estimar aí a área dessa figura aí. Ó. Vamos lá. Ó. A questão 1 diz assim, ó. Veja a figura cinza desenhada na malha quadriculada abaixo. Ó. Certo? Então tá aqui a malha quadriculada. Ó. Toda quadriculadazinha. Ó. Certo? Então essa é a malha quadriculada. Ó. Certo? E a região cinza é essa região aqui que a gente está visualizando aqui, ó. A medida da área de cada quadradinho, ó. Então, cada quadradinho desse aqui, ó, certo? É igual a 1 centímetro quadrado, viu? Ó. Só lembrando, ó. Se você escrever 1 centímetro, você está indicando uma medida de distância, certo? Uma medida qualquer, certo? 1 centímetro. Quando você indica 1 centímetro quadrado, você está indicando a área, viu? Ó? Você está indicando o valor daquele espaço ali, ó, certo? 1 centímetro você pode estar indicando o lado aqui, ó, certo? Então tem diferença quando você escreve essas notações, ó. 1 centímetro é uma distância, ó. Por exemplo, essa distância aqui, ó, é 1 centímetro. Agora, quando você indica 1 centímetro quadrado, você está indicando, ó, a área de uma região, ó, certo? Você está indicando isso aqui, ó, que eu estou pintando aqui, ó. Você indica a área. Quando você coloca aqui, ó, 1 centímetro cúbico, você está indicando o volume, viu? Ó? Então, o volume, por exemplo, uma unidade bem usual nossa de volume é o litro, entendeu? Por exemplo, 1 centímetro cúbico pode ser a quantidade de água que cabe num litro, entendeu? Então a ideia é essa. 1 centímetro cúbico é volume, certo? 1 centímetro é uma medida de uma distância, certo? Uma distância qualquer. E 1 centímetro quadrado, que é o que a gente vai trabalhar aqui, a gente mexe com área, viu? Ó? É esse espaço aqui que eu estou pintando aqui, ó. É a área, certo? Então, continuando, ó. Então, a gente sabe que um quadradinho desse, ó, equivale a 1 centímetro quadrado, ó, certo? Então, vamos lá, ó. Aí, qual é a medida da área dessa figura cinza, ó? Então, é só você contar aqui, ó, quantos quadradinhos, ó. Cada quadradinho desse vale 1 centímetro quadrado, ó, certo? Então você conta aqui, ó. Aqui tem 1 centímetro, aqui mais um, ó, mais um, mais um, mais um, ó. Então você vai contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ó. Então, ó, tem 19 centímetros quadrados, ó, certo? Então, a alternativa correta aqui, ó, letra A, 19 centímetros quadrados. Professor, se eu colocar só 19 centímetros, está correto? Não. Lembrando, ó, quando você coloca 19 centímetros, isso aqui é uma distância. Por exemplo, essa distância aqui, ó, desse ponto até esse ponto é 19 centímetros. Agora, quando você coloca 19 centímetros quadrados, ó, você está indicando a área disso daqui, ó, que é essa parte cinza aqui, ó, certo?
Questão 2, ó. Utilizando como unidade de medida o quadradinho do papel quadriculado, ó, a área da palavra paz representada abaixo é igual a. Então vamos lá, ó. Então aqui do mesmo jeito, ó. Qual a unidade de medida? Ó? Utilizando como unidade de medida o quadradinho do papel quadriculado, ó, a área da palavra paz representada abaixo é igual a. Então, cada quadradinho desse aqui também, ó, representa uma unidade, ó, certo? De área, certo? Então, uma unidade de área, certo? Então, basta a gente contar quantos quadradinhos aqui, ó. Se você observar o P, ó, vou contar o P aqui, ó, tem 1, 2, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ó. Então tem 10 unidades de área, só o P, certo? O A, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 unidades de área. E o Z, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 unidades de área, ó. Então, somando tudo, ó, certo? Ó, 10 mais 12, ó, dá 22, ó. 22 mais 9 dá 31, ó. 31 unidades de área, ó, certo? Então, a alternativa correta, ó, vai ser 31 quadradinhos, ó, certo? Então, letra B, ó. Questão 3, ó. Observe essas figuras, ó. Tá aí a figura 1, aqui no caso, ó. Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, ó. Certo? Dessas figuras, aqui tem menor área é. Então vamos lá, ó. Então vamos usar que o quadradinho aqui, ó, tem 1 unidade de área, certo? 1 unidade de área. Figura 1, ó. Vamos colocar aqui, ó. Figura 1, certo? Só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. 6 unidades de área, ó, certo? Figura 2, ó. 1, 2, 3, 4, ó. 4 unidades de área, ó. Figura 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades de área. Figura 4. Figura 4, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 unidades de área. Aí pergunta, ó, dessas figuras aqui tem menor área é, ó, figura 2, certo? Tem menor área. Então aqui tem menor área, figura 2, ó. Então a alternativa correta, ó, letra B, certo? Questão 4. Da questão 4 em diante, a gente vai comentar sobre o número racional, ó, certo? Então, a gente vai comentar sobre o número racional, certo? A forma de um número racional é na forma de uma fração, ó, certo? Falou em fração, você já faz logo a barrinha aqui na horizontal, certo? Em cima da barrinha fica localizado o numerador, certo? E embaixo aqui o denominador, certo? Quais são os números que eu posso colocar aqui, ó? Eu só posso colocar aqui números inteiros, ó, que é representado pela letra Z, ó, certo? Então o numerador tem que ser inteiro e o denominador tem que ser inteiro. Só que o denominador tem uma restrição, ó, certo? Não pode ter o zero, ó. Então você coloca o Z asterisco, ó, certo? Só lembrando, ó, conjunto dos números inteiros, ó. Conjunto dos números inteiros, ó.
é o 0, é o 1, é o 2, ó, por aí vai, ó. É o menos 1, é o menos 2 e por aí vai, viu? Então eu posso usar qualquer número aí, ó, certo? No numerador eu posso usar qualquer número do conjunto, ó. Posso usar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 1000, o 10.000, certo? O menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5. O numerador pode usar qualquer número inteiro. O denominador você pode usar também qualquer número inteiro, só não pode utilizar o zero, viu? Certo? Você não pode utilizar só o zero aqui, ó. Mas pode utilizar também qualquer número menos o zero. Pode usar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Então, a definição de um número racional, ó, é a divisão de números inteiros, ó, certo? Então, é você pegar, ó, 1 dividido por 2, ó, 1 sobre 2, exemplo, ó, 3 sobre 4, ó, 5 sobre 6, ó, certo? Pode ser também, ó, menos 1 sobre 4, certo? Menos 1 é inteiro, 4 é inteiro. Então, são inúmeros exemplos de números racionais, ó, certo? Então, se você vê uma fração onde o numerador é inteiro e o denominador é inteiro, aquilo dali é um número racional, viu? Ó, certo? Então, a definição de número racional é essa daí, ó, é divisão de números inteiros. Então, só para a gente estar lembrando aí como é que funciona um número racional, certo? Então, vamos lá, ó. Vamos lá para a questão 4. A professora do 5º ano, corrigindo as avaliações da classe, viu que Pedro acertou 20 sobre 100 das questões. Ó. De que outra forma a professora poderia representar essa fração? Então vamos lá. 20 sobre 100, ó. Certo? O 20, ele é inteiro, ó. Pertence ao conjunto dos inteiros, ó. E o 100 também é inteiro, ó. Então aqui eu tenho, ó, uma divisão, ó, de números inteiros, ó, certo? Lembrando, os números inteiros é representado pela letra Z, ó, certo? Então aqui é a divisão de números inteiros. Ó. Então esse número aqui é um número o quê, ó? Racional, viu? O número racional ele é escrito na forma de fração, certo? Como a gente está visualizando aqui, ó, 20 sobre 100. Mas aqui a gente pode estar fazendo outra forma dele também, ó, que é o que ele está pedindo. Ó. A outra forma dele é a forma decimal, certo? Como o numerador é menor que o denominador, a gente vai ter um número decimal aqui, porque a divisão não é exata, certo? Então, a outra forma dele aí é na forma decimal, ó. Então, a gente vai ter que realizar a divisão dele aí, ó. Ó, tem um 20 sobre 100, ó. Então, vamos lá, ó. Que é a mesma coisa de 20 dividido por 100, ó. O 20 é menor que 100, ó. Então, eu acrescento o zero com a vírgula aqui, ó. Agora dá para me dividir, ó. 200 dividido por 100 dá quanto, ó? Dá por 2, ó. 2 vezes 100, 200, ó. 200 menos 200, 0. Então, ó, 20 sobre 100 é a mesma coisa de 0,2. Então, a alternativa correta aí, ó. Alternativa C, ó. Certo? 0,2, ó. Certo? Ou 0,20, como tá na alternativa aí. Não vai fazer diferença não, viu? Ó. 20 sobre 100, ó, é igual a 0,2. Que é a mesma coisa de 0,20. Que é a mesma coisa de 0,200. Entendeu? Não vai fazer diferença não aí, viu? Certo? Então a alternativa correta aí, letra C, ó. Questão 5. Novamente a gente está visualizando aí, antes de ler a questão,
A gente já visualiza aqui um 3 sobre 4. Isso daqui é o que, ó? Uma fração, certo? O 3 é o numerador e o 4 o denominador, certo? O 3 ele é inteiro e o 4 é um número inteiro. Então aqui é divisão de números inteiros. Então isso aqui é um número o quê, ó? Racional, certo? Então, um número racional. O racional, ainda não comentei, mas ele é representado pela letra Q, ó, certo? Então, o racional é representado pela letra Q, certo? Então, esse 3 sobre 4 aqui é um número racional. Então, vamos lá, ó. Pedro adubou 3/4 de sua horta. A parte da horta adubada por Pedro corresponde a... Então, vamos lá, ó. Pedro adubou 3/4 de sua horta, certo? A parte da horta adubada por Pedro corresponde a... Se você observar, as alternativas estão em porcentagem, certo? Então, ó, como é que a gente transforma uma fração numa porcentagem? Basta você multiplicar por 100, viu? A fração, viu? Multiplicou a fração por 100, você transforma aqui dali em porcentagem, certo? Então vai ficar assim, ó. 100 vezes 3, ó. E aqui embaixo do 100 tem um 1, viu, ó? Certo? Vai ficar, ó, 100 vezes 3 dá 300. E 4 vezes 1, 4, viu, ó? Certo? Então você faça sempre dessa maneira aí, ó. Para transformar a sua fração na porcentagem, você sempre multiplica ela por 100, viu, ó? Aí 300 dividido por 4, ó. A gente vai fazer aí 300 dividido por 4. Então vamos lá, ó. 300 dividido por 4. Ó. Não dá por 3, mas dá por 30, né? Ó. Que dá 7. Ó. 7 vezes 4, 28. Ó. 30 menos 28, 2. Ó. Certo? Abaixa esse zero aqui. Ó. Por isso ficou 20. Aí 20 por 4, 5. Ó. Certo? Então o resto, 0. Então, ó, 300 dividido por 4, ó, 75. Ó. Como você está multiplicando a fração por 100, aí você coloca lá no resultado final, ó, a simbologia da porcentagem, ó, 75%, viu? Ó? Então, a alternativa correta, 75%, ó, certo? Então, a alternativa correta, ó, letra D. Ó. Fica assim, ó, 3 sobre 4 vezes 100, ó. Aqui vai ser 300, né, ó, sobre 4, igual a 75%, ó, certo?